Gente, boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso programa Cross.podcast. Nosso podcast hoje será com Lucas Araújo. O nosso cross hoje é com o Lucas Araújo. Eu vou deixar o Lucas dizer quem ele é. Lucas? Olá, pessoal. Prazer estar aqui, Bispa, com você, com a Mari. Muito legal. Eu sou o Lucas Araújo, sou formado em História, pós-graduado em Metodologia do Ensino de História e de Geografia e também em Psicopedagogia. Dei aula há alguns anos e também trabalho com roteiro, direção de documentários, estou na área do audiovisual também. Nossa, quanta coisa! Ator! Quanta coisa! É um prazer receber você aqui e a gente vai falar sobre... Tchan, 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 tchan. Não sei se vocês estão vendo, mas nós estamos aqui de verde, amarelo, os nossos copos verde, amarelo e azul, porque nós amamos o Brasil e nós vamos falar sobre política. Nós somos cristãos. Esse podcast é um podcast cristão, daí o nome Cross, né? E Belo nome, belo nome. Belo nome, né? Porque cross de cruz e cross de relacionamento. Maravilhoso. Então, o nosso cross hoje é com o Lucas. E sempre a primeira pergunta que a gente faz, Lucas, é como foi o seu cross com Jesus? Como foi o seu encontro com Jesus? Conta pra gente como que você conheceu Jesus. Eu sou de família cristã, né? Meus pais se converteram um pouco antes de engravidarem de mim. Então, conheci a igreja vivendo nela, né? Conheci Cristo ali no meio no meio dos cultos, na época a gente era de uma igreja que tinha escola bíblica dominical, então indo à escola bíblica, na salinha, e fui ouvindo de Jesus ali. E teve um dia em especial que a gente estava na casa de uma das tias da igreja, aquelas tias, e teve um culto perto da casa dela, um culto infantil. Eu tinha 8, 9 anos. E ela falou, vai lá. Tá parecendo, sem querer te cortar, a história do Gabriel Duarte da semana passada. Igual, até agora tá igual. Impressionante. Mas tava tendo esse culto lá. Aí eu fui lá na tia. Será que ele tava lá também? Dele foi em Belo Horizonte. Nossa, foi mas tá igual, né? Igual, a mesma idade. E ele não assistiu, né? Não assistiu. Eu falei assim, nossa. Vai, e aí? Então foi isso. Eu fui nesse culto da tia lá, que era para as crianças do bairro. Era uma senhora já bem idosa, viúva, que se dedicava a fazer um culto na casa dela por mês para as crianças do bairro. Olha que legal. E eu estava no bairro, fui lá e eu lembro, é interessante... Você tinha quantos anos? 8, 9 anos. Olha que legal. Eu lembro do cheiro do local, porque ela tinha lavado o quintal. Memória. E, a memória me conecta com isso. E era um quintal de cimento, e ela tinha lavado, e tava um cheiro do sol quando bate no cimento, não sei nem que nome desse cheiro, mas tava esse cheiro lá. E no final do culto, ela perguntou quem não tinha aceitado Jesus e caiu minha ficha. Eu falei, nossa, tô na igreja toda a minha vida, 8 anos. Tô na igreja toda a minha vida e ainda não aceitei Jesus. Aí, levante a sua mão, eu levantei minha mão e a partir daquele dia eu falei, aceitei Jesus. Agora estou com Jesus. Ficou marcado na minha vida. Logo, anos depois, lá para os 11, 12, muito mais tarde nessa minha vida, eu entrei na Sara Nossa Terra, conheci a Sara Nossa Terra já em Brasília e fui à revisão de vidas. Ali as coisas foram ficando mais claras. Aos 12 anos. Exatamente, foram ficando mais claras. Aí você batizou? Aí eu batizei. Não, gente, tá igual o Gabriel Duarte. Oh, meu Deus. Ele falou as mesmas coisas, né? Só que eu conheço o Lucas há alguns anos, nós já fomos irmãos discipulados. E uma coisa que eu tenho que, frustrar a galera é que eu acho que ele não canta, não. Brincando, irmão. Cantar não dá certo. Não me peça pra não cantar. Não tá tão igual assim ao mesmo Gabriel. Tá. Tem até uns cachinhos assim. Meio parecido. Então esse foi o seu cross com Jesus, né? Sim. É muito importante a gente contar. Eu sempre pergunto isso, qual foi o seu cross com Jesus, né? Muito importante. E agora, então, a gente vai entrar no assunto igreja e política, porque isso parece uma coisa assim, né?
tenebrosa, é um Um tabu, absurdo. é um misturar, né? absurdo igreja e política, né? Então, eu quero que você fale um pouco sobre a importância do cristão abordar a questão política do seu país e do mundo e se posicionar, né? Uhum. Lucas, você Sim. como historiador, Assim, para um historiador brasileiro hoje contemporâneo, é complexo ainda juntar esses dois assuntos. Pensando na cabeça de quem se formou agora, está com os conteúdos todos da faculdade na cabeça, porque a gente acaba não estudando tanto, não dando importância tamanha ao contato da igreja ou da religião com a política. E se a gente olha para os últimos 100, 200 anos, isso se desassociou de uma maneira absurda. Cada um foi para um lado, completamente diferente. Mas isso é extremamente moderno. Isso não é... quando a gente olha realmente para a história, né? exatamente, a desassociação da igreja com a política é moderno. Se a gente for olhar para a história, a igreja e a religião e política sempre estiveram juntas, uma dando base para a outra. Mas isso nem sempre foi bom, né? Nem sempre foi bom. Vai ter erros, porque onde nós estamos, seres humanos, cometemos erros, né? Sim. Mas o que eu quero dizer com isso é que os princípios cristãos, a filosofia grega, até o entendimento de política de Roma são as três bases que deram sustentação para todo o Estado moderno, para tudo que a gente vive, de lei, de direito, de relacionamento interpessoal, para uma sociedade, para a civilização ter desenvolvido, teve sim, nessa época, que a gente trazer essa base cristã para o meio da política, para as relações interpessoais e, consequentemente, para a política. Então, hoje, quando a gente tenta desassociar os dois, a gente está desassociando a mãe de um filho, porque a lei, ela tem base na ideologia cristã, judaico-cristã. O entendimento de vida pública a gente vai ver em civilizações extremamente religiosas, que foi a romana, que foi a grega, enfim. Então, religião e política estão associados, estão permeados. Hoje em dia, quem quer desassociar os dois está quebrando com a história completamente, querendo inventar coisa do zero, e inventar tudo do zero. Vamos esquecer realmente da história? Vamos esquecer do nosso passado? O que vai dar nisso? A gente tem essa capacidade de criar tudo do zero. Eu posso estar errada, você vai me corrigindo aí, mas assim, é quase que uma loucura, né? Porque igreja, você vai falar do quê? De reino de Deus. E quando você fala de um reino, você está falando de um tipo de governo. Uhum. E se você está falando de governo, você está falando de política, né? Totalmente. Então, eu acho que, explicando de uma forma talvez mais simples, é isso, né? Uhum. É loucura você não falar de um e não falar de outro, sendo que o um está falando de tudo. Exatamente. O Cristo, ele veio estabelecer o reino de Deus, né? Reino de Deus, como você falou, é uma forma de política, é uma forma de organização. É lógico que Cristo não veio para destruir o Império Romano e se colocar como um rei ali. Pelo contrário, ele veio se estabelecer em nós. Isso que é né? importante. Como um reino dentro de nós, ligado a Deus. Mas isso exerce influência na política, na maneira como a gente faz política, na maneira como a gente conversa, na maneira como estabelecemos as leis, o direito, o que é certo, o que é errado. Está tudo baseado na ideologia religiosa, no cristianismo, e no judaísmo. O que importa para a cristandade é conservar valores e princípios. Então, eu sou conservadora, né? E quando você fala sou conservador, automaticamente as pessoas ouvem fascista, né? Ditador. Eu sou conservador, então você é um fascista. O gramscismo, ele tem uma técnica de desacreditar os conservadores. Conservador é aquele que conserva valores e princípios. Então, por isso eu sou uma conservadora. Eu acredito, nós acreditamos, o cristão, partindo do princípio de que o cristão crê na Bíblia, né? Porque tem cristão que crê em gibi. Então, eu não sei que tipo de cristão é esse. É um cristão influenciado por Gramsci. É esse aí. esse. É esse, né? Então, o cristão que crê na palavra de Deus, que crê em valores absolutos, né? Que crê
que a verdade ela é absoluta e não relativa, embora você conheça a verdade de forma relativa de acordo com a sua capacidade, porque a gente não vê tudo, a gente vê em partes, mas a verdade ela é absoluta, né? O cristão, ele precisa ter o entendimento de que ele é um conservador, ele conserva princípios e valores judaico-cristãos. Então, a nossa grande luta, né, é de dizer ao mundo, de falar ao povo brasileiro, de falar para a cristandade, sim, existe o certo e o errado, existe o bem e o mal, existe o santo e o profano, e existem ideologias que são contra os direitos cristãos, são contra os valores judaicos cristãos. Então, Lucas, o que você pode dizer sobre isso? Pois é, o gramscismo, ele é uma vertente do marxismo que saiu ali da luta armada. Vamos lá, Marx acreditava que a Revolução Comunista aconteceria pela luta armada. Pela violência Pela física. violência, exatamente. A base da sociedade da época, que seria os operários, revolucionariam, assim como aconteceu na Revolução Russa, enfim, por meio da violência, da bala, do tiro, da morte, pessoas ocuparam o lugar de poder. Para Gramsci, esse entendimento, essa revolução, ela aconteceria de maneira cultural. É exatamente isso que eu queria que você falasse. É por esse caminho. E que caminho é esse? É o caminho do estudo, da faculdade, o caminho da mídia, o caminho artes, né? das artes, principalmente, deturpando ali, por fim, o caminho final, o imaginário, a maneira como as pessoas, a visão de mundo das pessoas. Isso. Tem um exemplo muito bom e bem atual. Quando a gente olha alguns filmes mais modernos, alguns filmes, como chama? Contos de fadas mais modernos, a gente sempre vê alguns personagens... releituras, né? As releituras. A gente vê alguns personagens que, na nossa época de mais jovens, a gente lia eram os vilões. Agora eles não aparecem mais como vilões, eles aparecem como anti-heróis, mocinhos deturpados, pessoas injustiçadas que precisam ali de... Fazendo a gente ter pena. Falar assim, poxa, ele tinha razão de fazer tudo aquilo. Sim, por que não? Porque a Malévola tinha que estar lá. Exatamente. Porque eu não lembro o nome de todos os personagens. Mas a Malévola é um grande exemplo. Sim. E nem vou falar para não dar tantos problemas, mas enfim. Muitos desses personagens, eles estão sendo transformados ali. E isso é um excelente exemplo do que a história veio sofrendo nos últimos anos. Nós pegamos os nossos personagens e começamos personagens históricos, aí, pessoas reais, não contos de fada, e começamos a estudá-los pela óptica do comunismo, pela ótica do marxismo ou do gramscismo. É uma história paralela. Exatamente. Só que ao passar do tempo, com a formação de novos historiadores, de novos professores, sociólogos, filósofos, todos foram sendo influenciados dessa forma. E a visão de mundo que se prega hoje é com base nisso, é uma visão deturpada. Não com base na verdade, não com base na realidade, mas com base numa visão, numa ótica, narrativa. Numa narrativa hoje a gente vive uma guerra de narrativas, né? Eu estava pesquisando sobre o gramscismo e a ideia é implodir lentamente os valores judaicos cristãos de maneira gradual, anônima, lenta, nada ostensivo, disfarçado, envenenando a mente através das ideias, né? E um parasita, dourando a pílula, dando doses de venenos diárias para as pessoas de forma lenta, gradual, até que as pessoas não percebam, mas mudaram sua forma de pensar, estão hostilizando a ordem, o progresso, estão hostilizando. Estão com os valores invertidos e não se dão conta. Então, Exatamente. Assim, tratando com naturalidade os valores invertidos. Sim, né? quando a gente vê o casamento, por exemplo, né? Como o casamento é visto hoje? É uma instituição, vou usar os termos bem utilizados desse lado, é uma instituição patriarcal, machista,
que oprime a mulher. Esse é o casamento, esse é a maneira como as pessoas estão passando a ver o casamento. E ninguém se tocou que não. Peraí, o casamento é uma relação de amor entre um homem e uma mulher, Exatamente. que monta uma família, que constrói, que Isso. dá desenvolvimento à sociedade, que forma novos indivíduos. De um tempo para cá, não. A mulher é explorada no casamento, o homem é prisioneiro, as crianças são deturpadas na sua criação por um pai e por uma mãe. Então, são pequenos exemplos que estão sendo deturpados e destroem a nossa visão, ou a visão que nos trouxe até aqui, que é uma visão Exatamente. judaico-cristã. Eu ouvi uma frase de uma amiga minha de infância ontem, que tá bem a calhar, eu vou falar essa frase, porque sabe quando a coisa tá na sua cabeça? Ela falou assim para mim, Giza, eu ouvi uma frase que diz assim, se você é cristão, não vote como um ateu. Não é legal Perfeito. isso? Muito bom. Perfeito. Não é? Se você é um cristão, não vote contra você mesmo. Né? É um tiro no pé, né? É um tiro no pé. A esquerda, né? Hoje está bem polarizado esquerda e direita. O brasileiro, ele não estava acostumado a viver uma guerra política, né? O Brasil, ele está dividido. Só que o pessoal da direita, centro-direita, diz que não sei, não existe centro-direita, centro-esquerda, mas sei lá. O pessoal com a tendência para a direita, o pessoal com a totalmente esquerda, é um Brasil dividido e a gente tem visto violência, né? Atos violentos. Por exemplo, na primeira eleição do Bolsonaro, ele foi esfaqueado, né? Uhum. Eu não vi um movimento de defesa, né? Os humanistas, os direitos humanos. Eu não vi essa galerinha falando, nossa, que horror. Não, é um silêncio. Só falava, nossa, que horror, quem estava a favor do Bolsonaro, né? Então, você como historiador, o que você pode me dizer sobre essa questão do presidente atual ter sido esfaqueado e isso ter caído assim num esquecimento, isso não, sabe? O que você pensa sobre isso? Como a gente citou agora há pouco, tudo é uma questão de narrativa, né? A construção de uma narrativa com um objetivo específico. Se a gente for olhar o que aconteceu no último século, as narrativas foram construídas para para favorecer a revolução comunista. Então, todo o sistema de mídia, todo o sistema de comunicação que está muito bem estabelecido no Brasil, se fortaleceu em cima disso. Eu vou fazer uma narrativa em prol sempre da revolução. Então, não importa tanto o ato. Se a gente for pegar reportagens antigas de 2001, 2002, antes do Lula ser... Foi 2002, né? Mas por ali... Foi 2002. Antes disso, ele era extremamente contra ai, meu Deus, como chama? A urna eletrônica. Ele falou, a urna eletrônica precisa de uma impressão do lado dela. Eu preciso imprimir um negocinho ali do lado para confirmar o voto. Peraí, mas hoje inverteu completamente, está do outro lado a narrativa, e isso é péssimo, isso é contra-democrático. Peraí. Mas eles estão ele falou a mesma coisa que o Bolsonaro está falando mudou, hoje. né? O que mudou? O lado da questão. Se é o outro que está falando, é contra a revolução, então é contra mim. Porque o que eu quero fazer, seja um crime como o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, ou seja um outro assunto qualquer dentro da política, vira fascismo, vira um movimento antidemocrático, vira qualquer coisa, porque está oposto à minha ideia de revolução comunista, que é o que eu quero no final dessa discussão toda. Esse é o pensamento da esquerda. Então, a forma mais fácil, então, concluindo aqui, e até pegando um pouquinho de um padre que a gente já ouviu, a forma é como, né? Eu vou construir narrativas opressoras, né? Palavras extremamente fortes, que, digamos de passagem, muitas pessoas não têm a mínima noção do significado delas, né? Não vou nem reproduzir nenhuma delas, mas muitas palavras as pessoas não têm a mínima noção de significado. Eles só reproduzem, só repetem palavras criadas por essas narrativas defendendo a revolução e ofendem. Então, como que eu vou
arquitetar um plano. Eu vou ficar ofendendo, não te dou Acuso o eles do que eu direito. faço. E aí eu construo lá o que eu quero e fico bonito na fita. Sim, assim como se faz para destruir o conto de fadas é ótimo para ilustrar isso, para voltar nesse ponto para ficar bem claro. Eu pego um vilão e eu transformo ele em mocinho, faço todo mundo ter pena dele. Eu pego um assunto ruim, uma palavra ruim, e eu transformo o significado dela, a imagem que ela tem sobre as pessoas. No fundo, a guerra principal aqui é sobre linguagem, é sobre o que essa palavra realmente significa. Estão acusando o presidente disso? X, Y, Z. Não, Por quê? genocida. Genocida. Por As quê? pessoas, né, acusam o Bolsonaro de genocida. Não sabe nem Sim. o significado da Pois palavra. é, e o maior genocídio foi justamente a esquerda. Exatamente. Sim. Tá entendendo? Entende? Eu transformo, eu pego a mesma palavra e coloco em outro contexto para justamente transformar e favorecer o que eu quero, o meu interesse. E eles acusam a gente de fascista, né? Então, para deixar, eu quero falar aqui uma pesquisa rapidinha que eu fiz. Nós temos aqui 2 candidatos muito fortes, né? Porque os outros não vão, a gente nem vale a pena falar sobre eles, porque eles não têm a menor chance, né? Então a luta está nas eleições de domingo agora entre Bolsonaro e Lula, né? O Lula foi condenado em primeira instância, segunda instância, terceira instância, e o Supremo Tribunal Federal deu um jeito de colocar ele livre, Descondenou. e parece que no Jornal Nacional foi falado, o jornalista disse, olha, você já cumpriu a sua pena, você está liberado, você não deve mais nada. Gente, como assim, né? E é muito importante a gente entender que o brasileiro que vai votar no Lula vai votar numa pessoa que realmente cometeu crimes e foi condenado em primeira, segunda e terceira instância e foi colocado em liberdade, contrariando o direito à justiça e à Constituição, né? Tem um exemplo muito, muito interessante disso. Imagina, eu vi esses dias, não vou saber nem a fonte, mas vou dar o exemplo. Imagina que um bandido aqui na rua foi lá e cometeu um crime na frente de um policial federal. O policial da PF vai lá, prende ele, leva para a delegacia. Foi crime flagrante ali, todo mundo viu aquilo acontecendo, o policial viu. E aí esse policial federal vai lá, dá o depoimento dele, conversa ali, né, discute ali sobre o que aconteceu, mas ao final do dia o bandido vai ser liberado porque o policial federal não teria o direito de prender ele porque ele é da Polícia Federal, ele não é um policial militar, enfim, é uma anedota, né? O que aconteceu com o Lula segue o mesmo princípio. Quem deveria prender ele, teoricamente, seria uma outra instância e não uma instância inferior. Mas isso não anula o crime. Não anula o crime. O crime foi cometido do mesmo jeito. As provas estão lá do mesmo jeito. Ele foi condenado. Porém, na última hora não, que ele já tinha sido preso, tiveram essa ideia, tiveram esse entendimento. Não, ele não pode ser preso aí, ele não pode ser julgado aí, porque quem julgou ele aí não seria habilitado para isso. Tem que ser uma outra pessoa. Então, a mesma anedota que eu falei. O crime aconteceu? Aconteceu. Todo mundo viu? Todo mundo viu. Dinheiro foi devolvido? Dinheiro foi devolvido. Mas, na última hora, quem prendeu ele, quem mandou prender, não poderia ter mandado prender. Não, e toda a equipe do Lula tem ficha suja, Todo né? mundo. Todo mundo. Não, é interessante, a senhora falou sobre os outros candidatos, mas é interessante observar um pouquinho para entender o esquema político no Brasil. Se a gente for olhar, eu achei por sorte, talvez, esses dias, estava fazendo uma pesquisa e achei uma reportagem de 2012, se eu não me engano. Antes de falar disso, a gente sabe que um dos grandes feitos agora da política do Bolsonaro foi o término da transposição do Rio-São Francisco. Isso, maravilhoso. Maravilhoso. Obra que foi, sim, idealizada há muitos anos atrás, lá na época antes da República quase ainda, mas que foi iniciada pelo governo Lula. E quem foi o ministro que, na época lá, teve essa ideia e começou a fazer isso? Foi o Ciro. O Ciro era ministro de Lula. E em 2012, o ano que era para ser entregue, uma reportagem do JN ainda, no ano que era para ser entregue a obra, já estava no dobro do que havia sido gasto e a obra não estava nem na metade. Muito pelo contrário,
já tinha obra que já tinha sido feita, tinha sido deixada para trás, já estava caducando e ia ter que ser refeita. Então, quando a gente vê o esquema político no Brasil, a gente vê o que é chamado de teatro das tesouras. São duas pontas do mesmo lado, querendo o mesmo objetivo. Se a gente vê para fora do Bolsonaro, que é uma peça fora desse tabuleiro, tá todo mundo querendo, fazendo a mesma coisa, são todos amigos em discussão. Alckmin e Lula é mais prova desse teatro das tesouras que existe. São pessoas que teoricamente eram inimigas, mas estão ali lado a lado. Hoje é Ciro que está do outro lado. Incrível Mas há isso. poucos anos atrás ele era ministro. Tava E junto. estava dentro do esquema de corrupção que gerou a demora toda para fazer a transposição, que está aí 10, 12 anos depois para terminar. Então, quando a gente olha o panorama geral, a gente não está vendo políticos isolados com histórias isoladas. Eles estão extremamente envolvidos. Inimigos históricos estão se abraçando, apertando uma mão do outro. Por quê? A Eles impressão, estão querendo aquela mesma revolução. a impressão que eu tenho, né, é que foi dado um jeito de colocar o Lula solto a tempo de se tornar elegível. Uhum. Né? Esse negócio de ficha limpa não existe, né? Sim. Não existe. E se for ver, não vou lembrar do nome o ministro que soltou foi Barroso, se eu não me engano, que foi escolhido por Lula, foi indicado por Lula para o o emparelhamento Sim. dá certo. Que é um comunista, enfim, um esquerdista convicto e historicamente conhecido. Então, você vê interesses extremamente alinhados para ali, no final da história, para a gente, só chega uma narrativa bonitinha. Foi o Moro e tal, que fez isso, que fez aquilo. Não, peraí, olha o final da história. Olha quem realmente descondenou o ex-presidiário, quem realmente deu a cartada final e quem colocou ele lá. Foi o Lula. Está conectado. Tá tudo conectado. Sabe o que mais me irrita? Fachin. Foi o Fachin. Se aplica do mesmo jeito. Tudo farinha do mesmo saco, né? Sabe o que mais me irrita quando a gente... Porque o Brasil, você vê pessoas como eu, que não se interessavam por política, eram despolitizadas, passaram a falar, não, o que é isso? Vou ver o que está acontecendo nesse Brasil, eu sou cidadã. Gente, eu sou bispo, eu sou cristã, sou pastora, e eu sempre fiquei na igreja. Eu não falo de política, na igreja eu só prego Jesus. Mas eu não estou na igreja, eu estou no estúdio de podcast. Aqui tá liberado. Sim. Né? O nosso Cross.podcast, né? Nós temos o nosso canal, né? Então, enfim, eu tô aqui falando sobre um assunto que até então eu não falava. O Brasil despertou para falar sobre isso, né? Sim. E o que mais me irrita quando eu olho para trás, né? Porque eu votei no Lula 2 vezes, eu votei na Dilma, e depois é que as escamas dos meus olhos caíram. Ao ver que eles desviavam o dinheiro do Brasil suado dos nossos impostos para investir em países de esquerda, né? Fizeram loucura com o nosso dinheiro, né? Investiram dinheiro em Cuba, investiram dinheiro... Gente, Nicarágua, Bolívia. Em Bolívia. Países da África. Pegaram os nossos recursos, nosso dinheiro suado dos impostos e em vez de defender o nosso, por exemplo, nosso lado, né? o nosso lado, nós temos aqui o que a esquerda, o Lula propõe? Um MST forte, né? E o Bolsonaro defende o agronegócios forte. Né? A esquerda mais impostos e a direita menos impostos. A esquerda censura e a direita a liberdade de expressão, embora ele nos acuse ao contrário, né? A esquerda defende a ideologia de gênero e nós defendemos a família, né? A tradição, né? A esquerda defende um povo desarmado. Que não, né? O que é um povo? Sabe o que eu acho interessante? Em Israel, né, toda a população é armada. Porque todo mundo é obrigado a servir o exército. E quando termina o serviço no exército, homens e mulheres, eles levam as suas armas.
Então não entre na casa de um judeu porque ele vai estar armado. E Não a entre esquerda quer desavisado. desarmar o povo, né? Quer tirar o direito de defesa. Aqui o bandido, ele tem que ser solto, porque coitado, né? Eu acho que a questão de desarmar é muito mais. Acho que a parte mais forte é desarmar a consciência, né? Sei lá, a sabedoria, o conhecimento, o acesso, Sim, reprimindo, né? a questão da esquerda, o maior interesse da esquerda é principalmente tornar grande o Estado, tornar poderoso o Estado. Isso. E o que isso significa? Muito mais próximo de qualquer ditadura do que a gente pode conhecer. Por que eles se apoiam? Por que a esquerda brasileira apoia a esquerda da América Latina, africana, da América Central? Por quê? Porque eles querem um Estado cada vez mais forte. Em 92, se eu não me engano foi em 92, me ajuda aí a conferir, Sim, senhor. houve o Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo. O que é o Fórum de São Paulo? Foi a reunião de vários representantes da esquerda da América Latina Sim. com uma vontade, isso aí, Fidel Castro, Lula Isso. e tantos outros, com o maior interesse de fortalecer e formar um Estado único na América Latina inteira. Então, para isso, eles desenvolveram estratégias que estão perdurando até hoje. E é por isso que muitas vezes a gente se tornou um pouco cego lá atrás, um pouco sem entender o que estava acontecendo. Porque 1990. 90, tá na década. Então, na década de 90, a gente vê um movimento forte do Foro de São Paulo, da esquerda, em se unificar com o interesse principal de trazer o comunismo, estabelecer o comunismo em toda a América Agora, Latina. Me diz que estado, né? Que país no mundo o raio da esquerda, do socialismo, deu certo? Pois é, não temos. Hã? Não tem. Não tem, gente. Olha a desgraça que tá a Nicarágua, a Venezuela, né? A Argentina. A Argentina, né? Sim. A ideologia, ela não deu certo porque ela é uma ideologia em cima de uma narrativa, em cima de uma ideia bonitinha que não se baseia na realidade. Não tem fundamento, que não né? tem fundamento no que é real. Se você traz todo o poder para o Estado, para encher o Estado de dinheiro, as pessoas elas ficam onde nisso? Como filhas que dependem de um pai maior, de um Estado controlador e que depende dele para se vestir, depende dele para estudar, depende dele para tudo. Cuba, né? Como Cuba, as pessoas vão ficar presas ao Estado sem ter conhecimento nenhum, as pessoas não vão se desenvolver. A gente não vai ter riqueza sendo gerada. Qual vai ser a riqueza que vai sustentar esse Estado gigantesco? Que as pessoas não estão se desenvolvendo. Se não tem ciência real se desenvolvendo, se não tem conhecimento, indústria se desenvolvendo. O que a esquerda fala é que ou a direita, ou então o sistema capitalista, ele mata as pessoas porque coloca todo mundo oprimido, né? Todo mundo é uma vítima de uma sociedade opressora, mas o que nós temos é a oportunidade de todo mundo crescer. Seja uma pessoa da esquina, se fosse em Brasília, falar Codó, porque em Brasília a gente sempre faz referência a uma cidadezinha do Nordeste. Aqui em São Paulo, eu não sei qual cidade que seria, mas pode ser uma pessoa do extremo norte, ela pode vir, do extremo sul, ela pode vir e ela pode, pelas suas próprias forças, se desenvolver. O Estado dá espaço para ela e poucas ferramentas, mas ferramentas ideais para que ela se desenvolva e cresça. O que a gente tem com a esquerda é todo mundo dependente. Todo mundo extremamente dependente e ninguém pode se desenvolver. Eu tenho uma pergunta, então, em cima de tudo isso, Lucas. Um presidente de esquerda ou de direita, ou enfim, ele tem o poder de prejudicar a igreja? O que um presidente consegue fazer com a igreja, que é o que a gente representa? Um vereador tem poder de fazer isso. Um administrador regional, a gente de Brasília, né? Que veio de Brasília, um administrador regional tem o poder de fazer isso, de deturpar o entendimento que as pessoas têm sobre a igreja. E muitas vezes destruir a igreja. E qual o grande problema? Tem gente que vai achar isso. Qual o problema de destruir a igreja? Vamos voltar na base da nossa sociedade. A base da nossa sociedade, dos nossos valores, do que nos possibilitou estar aqui sentados conversando dentro de uma civilização, são os valores judaicos cristãos.
Então, se um político tem esse poder, ele tem esse poder. E ele destrói a sociedade com isso. É interessante que se você observa uma pessoa mais moderna possível, ela não sabe responder uma pergunta mais simples, que é: quem é você? Quando você verdade. pergunta para essa pessoa: quem é você? Ela trava, a maioria trava. Não sei, não sei. Eu acho isso muito limitante, talvez ela fale. Acho que eu vou me limitar se eu me responder a isso. Sabe qual é a base disso? Ela está perdida. Ela está completamente perdida. Ela não consegue definir, ela não se define pelo país dela, não se define pela família dela, não se define pelo que ela estudou, não se define pela profissão dela, nem pelo corpo. Olha só, a gente está aqui de verde e amarelo. Eu amo o Brasil, eu amo a bandeira brasileira, ordem e progresso. E as pessoas, né, de esquerda, eles estão até tentando usar um verde e amarelo, um azul, né? Então lá. Mas, na verdade, eles usavam a bandeira vermelha com com A foice e o martelo. a foice e o martelo, né? Você vai num movimento de esquerda, não tem Brasil, é o vermelho. Agora eles estão um pouco mais azuis, né? Mas não conseguem disfarçar, né? Então, é muito incrível como que existe uma coisa para fazer com que as massas não sejam patriotas, né? Ser patriota é ser fascista. Você falar: eu amo o Brasil, ordem e progresso, né? Só se torcer pela Copa, né? Mas sabe por que isso acontece? Porque eu vou fortalecer o Estado. Se meu país é muito frágil, se eu sou oprimido, se eu não sou ninguém, a única coisa que pode me ajudar é o pai dos pobres, é a mãe do sei lá o quê, é o político que me salva, entende? Então, eu volto o meu olhar, já que até para eles a igreja é perdida, o próprio Deus é perdido, eu volto o meu olhar para o Salvador, que seria esse político que usa vermelho, entende? Então, a ideia de destruir todas as bases da sociedade é colocar o político, o partido, no caso, como o único salvador. E aí assim se favorece a revolução, né? Então, assim, para a gente poder encerrar, Lucas, você teria alguma consideração, principalmente para os nossos jovens, né? Alguma consideração final de que consciência que eu tenho que ir, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que pesquisar para eu chegar domingo consciente, vou estar certo? Eu gosto de duas palavras: realidade e verdade. Toda a história, quando a gente vai no cinema, né, as luzes se apagam, os nossos olhos olham para aquela tela maravilhosa e vem uma história que tende a nos emocionar, né? E essa história emocionante a gente sabe que é mentira, né? É um filme, filmaram isso, né? Tinha câmera, tinha gente lá, fizeram várias vezes para ficar emocionante, assim, botaram uma musiquinha. Eu sei que aquilo me emociona, mas mesmo assim eu caio, porque é uma história bonita, né? Porque tem uma narrativa bonita, porque tem um roteiro ali por trás, bem bonito. Só que essa mesma técnica é usada na política. Então, quando se vê um postzinho legal, um Reels que passam por aí falando do deputado, do senador, do presidente ABC, olha dentro daquilo ali com um olhar raio-x para saber o que é real e o que é verdade daquilo que está sendo falado. Busque essas bases sempre, a realidade e a verdade. Estando baseado nessas duas coisas, você sabe quem votar, você entende o caminho. Até na nossa conversa lá na Igreja de Moema, né, eu citei a passagem do Espinheiro, acho que é Juízes alguma coisa, Juízes 9, se eu não me engano, que é o governo do Espinheiro. A Bíblia conta que havia o interesse de escolher um novo líder entre as plantas, né? As plantas queriam escolher um novo líder entre elas. E se ofereceu o governo da floresta, daquelas plantas, para várias plantas, para o carvalho, para a videira, enfim, para várias plantas, nenhuma delas se interessou. O último foi o espinheiro. E se entregou o governo das plantas para o espinheiro. E esse espinheiro está com fogo na floresta inteira. O que essa passagem nos lembra, né?
é que se a gente não se posicionar como bons que nós, como bons valores e bons princípios que nós temos, Nós entregaremos o Brasil aos aos espinheiros. espinheiros. Exatamente. Muitas vezes a gente esqueceu disso, nós cristãos, que sabemos que carregamos a verdade de Deus, a realidade do reino, nós esquecemos disso. O homem de bem não pode se calar, né? Exato. E foi por isso que espinheiros governaram aí 14 anos, muito mais que 14 anos no nosso país. Emparelharam o poder, enfim. Exatamente. Eu quero fazer uma consideração a todo aquele que não gosta do Bolsonaro, né? Você não é obrigado a gostar do Bolsonaro. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado a votar no cabresto, né? Esse tempo de coronelismo acabou, né? Isso ficou com Ciro Gomes lá na terra dele. Mas eu vou fazer só uma pergunta muito simples, uma consideração muito simples. A economia do Brasil, ela cresceu com o Bolsonaro ou ela encolheu com o Bolsonaro? Verdade ou realidade? Verdade e realidade. Ela cresceu. Cresceu, Bastante gente. nos últimos O anos. nosso PIB, Nosso Mesmo, produto interno mesmo bruto passando por anos difíceis. anos gente, difíceis, né? Sim. avançou 4,6%. Me diz 2021. quando que a esquerda conseguiu isso? Não conseguiu. Então, em 4 anos de luta, o Bolsonaro fez o Brasil crescer. Então, você que vai votar na esquerda, você precisa saber que o Brasil está bem. Apesar de todos os sofrimentos que nós vivemos, o Brasil está bem. Nós crescemos, a gasolina diminuiu, né? Que alívio. Hã? Que alívio. Que alívio, que alívio. O Brasil está bem, economicamente ele está bem, né? Havia um prognóstico de desgraça que o Bolsonaro ia trazer ditadura, opressão. Querido, olha para os 4 anos que passaram e você vai ver que nada do que foi dito que o Bolsonaro faria em termos de opressão ele fez. Muito pelo contrário, ele cresceu, permaneceu a liberdade, foi odiado pela esquerda, mas se manteve firme e forte. Sim. Né? E discurso, palavras pesadas e tudo mais. Um detalhe da personalidade, né? Se a gente for pensar no detalhe da personalidade, a gente não está escolhendo, sei lá, um rostinho bonito, a gente está escolhendo alguém que tenha competência para um cargo público, né? Então nós temos que olhar as opções de ministros, as opções de leis, as opções do que foi feito real no nosso país. Contra nos fatos, últimos não há anos. argumentos. Exatamente. E se olhar para o outro lado, vai dar um Google nos nomes que tem possivelmente para o STF, nos nomes que tem possivelmente para os ministérios e ver se a gente quer colocar a economia na mão desse povo que já fez tanta besteira. Exatamente, né? Eu poderia ficar falando Eu horas e horas e horas, mas eu preciso terminar dizendo que o Brasil não será Nicarágua, o Brasil não será Venezuela, o Brasil não será Cuba, Amém. o Brasil é Brasil, né? E o brasileiro tem que ter orgulho de ser brasileiro, né? Então eu chamo toda a cristandade, com o direito que eu tenho democrático, de dizer que é importante, se você é cristão, não votar como um ateu. Escolha candidatos que concordem, que te representem nos teus valores e princípios. Se você é um cristão e vota em candidatos que vai contra a tua fé, que vai contra os valores e os princípios judaicos cristãos, você está sendo incoerente, né? Então, que Deus ilumine o Brasil, que Deus Amém. salve o Brasil, né? E domingo, se Deus quiser, é o mito. 22. Amém. Você que está aí não pode ficar de fora, né? Compartilha, curte o nosso canal, né? As outras pessoas precisam ficar sabendo, não podem mais ser enganadas, ok? Diz o seu Instagram, Lucas. @sou Lucas de Araújo.
Eu sou Não, sou Não. Lucas Ah, Araújo. tá. Você Sou quer Lucas ajudar Araújo. e atrapalha, né? Sou Lucas Araújo. Exatamente. Né? Acompanhe O ele. meu pessoal é Gisela.sj e o nosso cross.podcast, o nosso canal no YouTube, Cross Podcast. Então, pode cross, que a verdade está com a gente, tá bom? Isso aí, até a próxima.